Então, a mente humana funcionaria, vamos pegar aqui uma metáfora, como um computador, uma metáfora, tá? Na época do Kant nem existia computador, mas podemos usar isso aí para entendermos melhor a teoria do Kant. Imagine esse computador que eu tenho aqui na minha frente, tem um notebook aqui na minha frente, tá bom? Eu instalei nele o Linux, tá? Poderia ser o Windows, que é um programa operacional, tá? Muito bem, o programa operacional do computador, o Linux, o Windows, tá? Que faz o computador aqui, conectar nos programas, entrar na internet, funcionar, né? Esse programa operacional é como se fosse a estrutura cognitiva da mente humana, certo? Então a mente humana tem um programa interno, uma espécie de Linux ou Windows da mente. Programa interno, uma estrutura cognitiva da mente humana. Muito bem, mas só esse programa operacional aqui do computador não basta para ele funcionar, não basta, tá? Porque eu preciso colocar informações dentro do computador. Primeiro, né, antes de mais nada, tem que conectar o computador numa fonte de energia, né, ou carregar a bateria dele, tá? Então já tem um contato com algo, né, que vai além do programa operacional do computador. Para colocar informações dentro do computador, eu preciso conectar o computador na internet, né, ou colocar aqui um pendrive com música, livros, etc., tá? Ou mexer com o mouse aqui, né? Eu tenho que usar os periféricos do computador. Esses periféricos, a entrada de mouse, a conexão com a internet, né, a entrada do pendrive, a entrada do CD, DVD, são como se fossem os sentidos do computador, certo? No caso dos nossos sentidos, tato, olfato, paladar, visão, audição, tá? Então, a minha mente tem um programa interno, né, uma forma de funcionamento, uma estrutura cognitiva, mas eu só vou pensar sobre coisas se eu entrar em contato com o mundo externo. Eu vou absorver do mundo externo informações através dos meus sentidos, tá? Esse contato com as coisas que estão fora da minha mente se dá através do meu corpo, dos meus sentidos. Esse contato aí, o Kant chamava de inteligência empírica ou intuição empírica, certo? Empírico é tudo aquilo que eu posso perceber com os meus sentidos, como essa xícara, por exemplo, tá? Aquilo que é físico, geralmente o que é empírico é físico, é material, tá? Muito bem, então empírico é o que eu posso perceber com os meus sentidos. Então, entrando em contato com as coisas fora da minha mente, usando o meu corpo, os meus sentidos, tá? Eu observo o objeto, aqui, por exemplo, a xícara, tá? Agora, eu só realmente vou entender que este objeto é uma xícara porque a minha mente tem um programa interno, certo? E isso é anterior à própria experiência de contato com o objeto, tá? Dentro da mente humana, dizia o Kant, há, né, sentidos internos, né, que dão forma ao entendimento. Por exemplo, o tempo e o espaço. Para o Kant, tempo e o espaço são sentidos da mente humana, são formas do entendimento. Então, estão entre as categorias do entendimento também, né? Então, tempo e espaço são formas do entendimento. Eu olho para o objeto, tá? Eu percebo que esse objeto está aqui à minha frente, no espaço, portanto, então só percebo o objeto no espaço, né? E está no tempo, está aqui, agora, na minha frente, certo? Então, o tempo e o espaço não estariam fora da mente humana, ou pelo menos não podemos afirmar nada com relação a isso, né? Mas sim estão dentro da mente humana, tá? Então, para o Kant, tempo e espaço são formas do entendimento, estão dentro da mente humana. É como nós, né, compreendemos as coisas. Nós compreendemos e percebemos as coisas no tempo e no espaço. E, além disso, há categorias do entendimento que a nossa mente vai usar para classificar objetos. Por exemplo, o objeto tem uma dimensão, ele é alguma coisa, né? Ele tem uma forma, etc, etc. Então, a minha mente só vai conseguir compreender o objeto organizando as informações que eu consigo captar deste objeto, né, de acordo com a forma como a minha mente funciona, né? Então, na verdade, eu não estou vendo o que o objeto é em si mesmo, né? A coisa em si, dizia o Kant. Não estou vendo o que o objeto é em si mesmo, mas apenas o que a minha mente me permite perceber deste objeto, de acordo com a forma como a minha mente funciona, né? Então, isso significa que a visão que nós temos sobre o mundo é uma visão sempre humana, certo? Se o mundo realmente é assim, como as ciências dizem, ou a filosofia tenta explicar, nós não sabemos, com certeza.
Porque nós estamos sempre presos na visão humana sobre a realidade. Né? Lembrando que o conceito de realidade, né? Realidade é tudo aquilo que existe, incluindo a nossa própria mente, o que se passa dentro dela. Né? Mas, como nós compreendemos a realidade, bom, aí, né, vai passar por essa estrutura cognitiva, dizia o Kant, e claro, também entram elementos subjetivos aí no meio, né? Porque, embora essa estrutura cognitiva, segundo Kant, seja igual para todos os entes humanos, né? Só um pouquinho que meu cachorro aqui quer brincar. Tá, espera um pouco. Voltando. Então, embora essa estrutura cognitiva seja a mesma para todos os entes humanos, é claro que cada um tem sua história de vida particular, etc. Isso vai influenciar também a nossa forma de ver o mundo. Embora o Kant não se preocupe muito com isso, né? Vai se preocupar mais com em descrever como funciona essa estrutura cognitiva da mente humana, tá? Isso ele vai chamar de sujeito do conhecimento. Então, essa estrutura cognitiva da mente humana, ela, né, supostamente, então, seria a mesma para todo ente humano. Todo ente humano, tá? A não ser que o sujeito tenha algum problema, etc., né? Mas todo ente humano, racional, teria essa estrutura de funcionamento na sua mente, esse programa instalado na sua mente, certo? Mas esse programa, ele não tem conteúdo, é só uma estrutura, né? Onde nós encaixamos as informações que nós captamos do mundo, nós encaixamos tudo nessa estrutura, né? Então, não há como pensar algo fora do tempo e espaço, dizia o Kant, né? E de acordo também com as categorias do entendimento, né? Então, por exemplo, todo corpo tem uma dimensão, né? Para ser um corpo ele tem que ter uma dimensão, né? Então a categoria do entendimento, né? A categoria da causalidade também é uma categoria importante. Nós compreendemos as coisas no mundo, nós observamos o mundo de acordo com redes causais, né? Então, por exemplo, por que estou aqui falando sobre isso agora? Porque o Augusto me convidou dias atrás e tal, bababá. Uma coisa vai levando a outra, são redes causais, né? Ou então coisas mais simples ainda. Por exemplo, o que eu tenho que fazer para esquentar a água, para fazer o café? Tenho que botar a água na chaleira, vou lá no fogo, abro o gás, né? Aí acendo lá a boca do fogão com o fósforo, etc. Aí espera um tempo. Então uma coisa vai levando a noção de causas e efeitos, é assim que nós compreendemos a realidade, de acordo com o princípio da causalidade, redes de causas e efeitos. Tá? Então isso é importante também, faz parte da estrutura cognitiva da nossa mente. Tá?